E à noite, o pessoal estava tudo reunido ao redor de uma fogueira, quando viram que alguém estava se aproximando, e quando perceberam tinha mais gente aparecendo. Nesse momento viram que eram os Universais, e todos disseram que tinham algo para falar com o Marcos, e o Marcos se aproximou e perguntou o que que era. E eles disseram que era bom eles se sentarem, que era um assunto que eles precisavam tratar com ele, e era de suma importância. E depois que todos se sentaram lá, os Universais começaram a falar para o Marcos que ele deveria lembrar de seu propósito, sobre o porquê ele recebeu esses grandes poderes e o que ele deveria fazer com eles. E disseram que já estava mais que na hora dele começar a sair por aí e a efetuar o seu propósito de Colossal, de salvar mundos, já que ele já havia aprendido o necessário para poder sair pelo multiverso e já estava na hora. No momento que estava nessa conversa, apareceu o Vinícius e o tempo falou para ele que a mãe dele estava falando para ele já voltar para o futuro, que ele tinha lições de casa para fazer. E ele perguntou se ele não podia falar para ela se ele não podia ficar mais tempo. E o tempo disse que a mãe dele falou que já estava na hora dele voltar, que ele já passou bastante tempo nesse passado. E então ele acabou pegando seu traje de viagem no tempo e voltou para o futuro. E a amiga do Guilherme se aproximou e perguntou para ele como foi que ele fez isso, como foi que ele falou com a mãe dele lá no futuro e ao mesmo tempo no passado com ele, como se estivesse ligado. E o tempo falou que é porque ele está lá no futuro, está no presente, está no passado ao mesmo tempo. E ela não entendeu muito bem. E o tempo disse que, por ele ser o conceito tempo, e como o tempo existe em todo o período, ele está em todos esses períodos ao mesmo tempo, e ele existe em todos esses lugares, não importa a época, ao mesmo tempo. E ela ficou chocada com isso. E o tempo disse que, além de ele existir em todo o espaço físico, ele existe em todas as épocas, e é por isso que a passagem do tempo não afeta ele. Ele pode estar no passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Daí ela ficou chocada depois de ouvir isso. E depois voltou para conversar com o Guilherme. E o tempo voltou lá a conversa com o Marcos. E estava falando com o Marcos sobre o fato de ele já ter feito bastante pelo planeta dele. Sobre o seu planeta já ter dado uma boa melhorada. E já está bem estável em vários aspectos. Tanto na saúde, como na alimentação, como na segurança. E nas demais coisas. E com isso, já não precisariam tanto de alguém com o nível de poder dele para ajudar. E falaram que outros mundos que haviam pelo multiverso precisariam dele. E que ele precisaria começar a ir por esse mundo para salvá-los e protegê-los. E o Marcos falou com a Glória sobre o que ela achava disso. E a Glória falou que ela, sendo também uma colossal, ela teria que ir também. Mas que ela ainda tinha um filho pequeno, que ela precisaria cuidar. Mas ele pode ir. E os universais completaram que esse é o planeta de origem dele e ele pode voltar assim que acabar de várias missões, ou quando quiser. Mas lembrando que ele tem vários mundos que ele precisa cuidar ao mesmo tempo. Então ele poderia voltar no momento que pudesse. E ele ficou meio pensativo com relação a isso. E disseram para ele que muitos colossais fazem isso. Eles têm um planeta de origem, qual é a casa deles, no qual eles voltam quando completam várias missões, quando podem. E ele poderia fazer o mesmo. Daí ele ficou meio pensativo, já que ele tinha o filho dele. Só que aí a Glória disse que ele ainda é bem pequeno e que ele não sentiria assim tanta falta do pai por enquanto, já que ele poderia começar a sair aproveitando o tempo que ele está de férias e poder ajudar esses outros mundos. E o Marco disse que realmente já estava na hora, já fazia bastante tempo, que ele iria fazer isso. E no momento os pais do Marco chegaram lá na conversa e eles quiseram saber mais algumas coisas sobre por que foi que eles criaram os Colossais, sobre qual era esse tal propósito do Marcos. E eles contaram que os Colossais foram criados como sendo defensores de diversos mundos, mundos que estão perdendo a esperança de continuar existindo. Eles chegam lá para restaurar ou para resgatar as pessoas de um mundo que está em colapso, que é inevitável, e mandam para outro. Os Colossais foram criados para ser um fio de esperança em mundos que estão à beira da morte e do desespero. E perguntaram se ser colossal assim exigiria às vezes se afastar das pessoas que ele ama, e os colossais deveriam ficar quase sempre sozinhos. E os universais disseram que não é o caso de todos os colossais, mas há quem faz o juramento de renunciar à própria vida para cuidar da vida dos outros.
e trabalhar pelo bem maior da sobrevivência das pessoas. Então, há quem renuncia a si próprio para poder cuidar dos outros. E ficaram surpresos com isso, mas falaram que com o Marcos não era assim. O Marcos ele tinha uma vida, tinha uma família, e disso ele não precisa abrir mão. E os pais do Marcos perguntaram se ele iria topar mesmo sair sozinho para salvar esse diverso mundo. Ele disse que ele pode ir sim, e ele vai ir para salvar esse mundo. Só que nesse momento, o Alex se aproximou lá do Marcos e disse que ele pode ir, mas não precisa ser sozinho. E o Marcos perguntou o que ele está querendo dizer com isso. E o Alex disse que faz um tempo em que a Terra já está muito bem e que ela não está precisando assim de tanta evolução por enquanto. E que ele queria ir junto com o Marcos, aproveitar e dar carona na nave dele e ter alguém para fazer companhia para o Marcos. E também ajudar outros mundos, compartilhando conhecimento com eles. E o Marcos disse que isso poderia ser até uma boa ideia. E chegou mais o resto dos amigos do Marcos e disseram que eles já estão muito tempo parados dessa vida de ser herói. Eles parece que ficaram muito paralisados e precisam voltar ativo. E disseram que também queriam ir junto para ajudar esses outros mundos. E o Marcos disse que ficava muito lisonjeado por ver que todos eles estavam querendo ir junto com ele para ajudar nisso. E ele disse que iria gostar muito de ver seus amigos lá junto com ele, embarcando nessas aventuras. E eles disseram que não perderiam isso por nada. E nesse momento, viram que o Robert também apareceu por lá. E o Robert disse que também vai para instruir eles em algumas coisas, aproveitando o tempo que também ele está de férias. E ficaram surpresos com isso. O Robert ter aparecido para falar isso. E o Marco disse tudo bem. E o Alex também concordou. Então ele acabou sumindo de lá. Então o Marco disse que ele teria toda a assistência necessária, já que eles conheciam muito bem o multiverso e os muitos mundos, e poderiam ajudá-lo para conseguir fazer com que ele se adaptasse de viajar por um e outro para ajudar as pessoas e os planetas. E os pais do Marcos perguntaram se isso não seria perigoso, e os universais disseram que poderia até ser para os amigos do Marcos, só que o Marcos é um colossal, é um herói que foi criado para qualquer tipo de situação, e que eles foram criados para ser invencíveis e também indestrutíveis. Então não há ameaça que possa ameaçar sua vida ou a existência dele, e nem inimigo que ele não possa derrotar. Então eles podem ir sem medo. E o Renata juntou um monte de água, qual ele fez uma montanha de gelo e subiu no topo e deu um grito dizendo: "Férias no multiverso, aí vamos nós".